Bom, galera, bom dia. Vamos então dar sequência. Nós iremos terminar as revoltas do período regencial, né? Nós paramos na semana passada em Revolução Farroupilha e agora a gente vai terminar essas revoltas e já entrar na política do segundo reinado, tá certo? Vou espelhar minha tela com vocês. Qualquer problema que vocês estiverem tendo, por gentileza, me avisem para a gente poder tentar resolver. Bom, vamos lá então. Todo mundo está conseguindo ver? Alguém está tendo algum problema? Tudo tranquilo? Tranquilo, João. Então vamos lá. Pessoal, na semana passada, nós havíamos terminado de comentar sobre a revolta dos malês, tá bem? E a gente iria entrar, nós paramos, na verdade, em Revolução Farroupilha, tá certo? Então, só para lembrar, a revolta dos malês foi um movimento, né, uma revolta urbana, ela acontece na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, durante o período regencial. O ambiente urbano facilitou, né, os rebeldes a se organizarem. Quem eram esses rebeldes? Eram escravos, em sua maioria, ok? Só que, dentre esses escravos, nós tínhamos uma pluralidade de etnias e culturas. Existiam os escravos chamados de malês, que deu nome à revolta, que eram aqueles que seguiam o Islã. Existiam escravos que cultuavam os orixás, outros que eram católicos, enfim. Essa composição do movimento refletia a pluralidade étnica e cultural de Salvador durante esse período, tá bem? A revolta começa motivada por um cunho religioso, que era a desoficialização do cristianismo e a oficialização do Islã, de cunho social, que era a abolição da escravatura, e de cunho político, que era a tomada do poder, tá bem? A revolta, assim como várias outras no Brasil, especialmente aquelas organizadas e executadas por escravos e pelas camadas populares, elas foram sufocadas. Em particular, a revolta dos malês foi sufocada com a ajuda da população civil, né, população livre, que temia que aquilo se transformasse em um levante de escravos, mais ou menos igual no que aconteceu no Haiti, tá, onde os escravos iniciaram um levante que terminou com a independência, ok? Bom, isso foi o que a gente comentou por último na semana passada. Dando sequência na aula de hoje, a Revolução Farroupilha, que começa ainda no período regencial, só que ela vai se concluir apenas no segundo reinado, tá certo? Bom, retomando aqui as características gerais, a região onde ela ocorre é no Rio Grande do Sul, particularmente nos estados, na região sul do Brasil, particularmente nas províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, quem organizou a Revolução Farroupilha foi uma galera chamada de estanceiros. Quem que eram esses estanceiros? Era a elite econômica da região sul. Eram aquelas pessoas que dedicavam-se à criação de gado, à pecuária. Historicamente, a pecuária é uma atividade bastante difundida na região sul, ok? Isso tem a ver com as características naturais. O domínio das pradarias, né, que são os pastos naturais, ele favorecia a criação de gado nessa região. Então, a gente tem ali uma elite ligada à criação de gado, à pecuária. Por que que eles se revoltaram? Eles estavam questionando os impostos cobrados pelo governo brasileiro sobre os principais produtos que eles retiravam do gado. A carne, né, o charque, no caso, a carne de sol, o couro e o sebo animal. Por quê? Quando o governo brasileiro taxava esses produtos nacionais, isso favorecia a concorrência com os produtos vindos de outros países. Se nós olharmos no mapa, a região sul, ela tem uma fronteira com países como a Argentina, o Paraguai, tá certo? Ou o Uruguai. Então, uma vez que o produto brasileiro estava mais caro por conta desses impostos que o governo cobrava, os produtos vindos de fora, eles acabavam ficando com um preço mais atrativo, ok? E isso irritou esses pecuaristas da região sul. Fala para mim se vocês entenderam até aqui. E aí, galera? Sim, João. Sim? Sim, sim. Vamos lá. Como que começa a revolta? Então, liderados por esse cidadão que apareceu aí para vocês, um cara chamado Bento Gonçalves, esses estanceiros que foram chamados de farroupilhas, ok? Iniciaram um movimento, eles invadem a capital da província do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, destituem o governo e assumem o poder na província. Ao assumirem o poder, eles declaram ou proclamam a República Rio-Grandense, que também era chamada de República Piratini, e a bandeira
da República era essa daqui que apareceu para vocês. Tá certo? Posso seguir, galera? Podemos? Sim. Vamos lá. Pode. Bom, aí, pessoal, como a gente está tratando da elite econômica do local, pessoas muito ricas, para poder fortalecer esse movimento em número de soldados, o que o Bento Gonçalves e os outros líderes fizeram? Eles contrataram um mercenário italiano e o seu exército. Também esse mercenário, ele era chamado de Giuseppe Garibaldi, esse cara que apareceu na foto para vocês aí. O Garibaldi, ele teve uma passagem interessante teve uma passagem interessante dentro da Revolução Farroupilha e no Brasil, tá certo? O Garibaldi, com as suas tropas, ele consegue tomar a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e ali ele proclama a República Juliana, ou seja, mais uma província que havia sido separada do Brasil pelo movimento Farroupilha. O Giuseppe Garibaldi, no período em que ele esteve no Brasil, ele se casou com uma brasileira, a Anita Garibaldi, porém, conforme o movimento começa a entrar em declínio, né, conforme a Revolução Farroupilha começa a entrar em declínio por pressão das tropas imperiais, o Giuseppe Garibaldi volta para a Itália, e lá na Itália ele começa a participar do processo de unificação italiana. Ele vai ser contratado, juntamente com seus soldados, pelo reino de Piemonte, que é o reino que encabeça a unificação da Itália, e aí ele vai lutar especificamente em Roma contra as tropas do Papa, tá bem? Recentemente, faz uns 2 meses, encontraram na Itália um escudo do Giuseppe Garibaldi, que ele usou nessas guerras de unificação da Itália, tá bem? Bom, seguindo então, galera, qual foi a conclusão do movimento? Pessoal, com base no que a gente já estudou, o que vocês acham que aconteceu? Como que esse movimento termina? Fala para mim. Tomando por base que a gente já viu, tá? O jeito que os outros movimentos foram concluídos. Ué, eles mataram todo mundo. Esse aí Não teve nem papo. não teve tanta violência. Foi um acordo, não foi? Isso, muito bem. Se a gente tomar por base o jeito que os outros movimentos foram encerrados no Brasil, a gente falaria o que o Henrique disse, né? Que eles foram massacrados, não teve conversa, foram executados. Aí é que está um ponto de destaque da Revolução Farroupilha, e isso costuma ser cobrado, tá bem? Em provas e vestibulares. A Revolução Farroupilha, ela foi, dentre esses movimentos, aquele que terminou por meio de um acordo diplomático. Ao invés do governo imperial enviar tropas e massacrar o movimento, não que o governo não tenha feito isso, tá? Acontece que o governo não conseguiu fazer, tá certo? Por que ele não conseguiu fazer? Porque os farroupilhas estavam armados e preparados, eles tinham um exército que bateu de frente com o exército imperial. Fora a ajuda dos mercenários italianos, né? Liderados pelo Giuseppe Garibaldi. Isso deu uma força nas fileiras farroupilhas, tá certo? Então, o governo imperial, ele foi sufocando o movimento, ele foi fazendo bloqueios navais, ele foi pressionando com o exército, e os farroupilhas, obviamente, segurando, mas chega uma hora que a situação fica insustentável e é a hora de se fazer um acordo, foi exatamente o que aconteceu. Então, pessoal, como que o movimento vai terminar? Em 1840, a Revolução Farroupilha começa a entrar em decadência por conta dessas pressões do exército imperial, que eu acabei de falar para vocês. Em 42, o Barão de Caxias, daqui a pouco a gente vai falar dele, ele assume como governador da província do Rio Grande do Sul, mesmo a província estando ocupada pelos farroupilhas, ele é nomeado pelo imperador como o governador dessa província, o presidente, né, que eles chamavam na época, e aí ele inicia a negociação com os rebeldes, com os farroupilhas. Os farroupilhas, eles fazem exigências para poderem aceitar o fim do movimento. Que exigências são essas? O governo brasileiro ia assumir todas as dívidas que a República de Piratini e a República Juliana contraíram durante a Revolução. Qual outra exigência? Todos os soldados que lutaram no exército Farroupilha, eles seriam anistiados. O que é anistiados? Eles seriam perdoados. Não seriam condenados por terem se envolvido em um movimento contra o imperador. Outra exigência, todos os escravos que lutaram do lado do exército Farroupilha seriam alforriados. E, por último, todo mundo que participou, especialmente aí os membros da elite que tinham terras e propriedades, eles não teriam essas terras e propriedades confiscadas e nem seriam presos. O que acontece? O governo imperial aceita todas essas exigências e aí é feito um acordo
firmado pelo Bento Gonçalves e os outros líderes do movimento, colocando fim à revolta. Certo? Por que ela teve esse desfecho, galera? Acredito que vocês já saibam. Quem que eu falei para vocês que organizou a Revolução Farroupilha? Não foram os membros da elite, os estanceiros? Pois bem, quando começa o Segundo Reinado, e a gente vai ver na sequência, a primeira fase do Segundo Reinado ela é chamada de conciliação. O que é conciliação? O imperador, ainda muito jovem, ele estava querendo acabar com as revoltas que estouravam pelo Brasil e se conciliar, vamos colocar desse jeito, fazer as pazes com as elites locais. Então, a Revolução Farroupilha ela foi um exemplo desse esforço do imperador em acabar com as revoltas. Ao invés de punir essa elite e dar a elas mais um motivo para se levantarem contra ele, ele vai perdoá-los, vai fazer um acordo e vai colocar fim à revolta. Por isso que a Revolução Farroupilha tem esse caráter diferente. Primeiro, porque ela foi organizada e executada pela elite econômica do local. Segundo, porque ela termina no Segundo Reinado, e aí o Dom Pedro II, com essa política conciliatória, ele vai dar um tratamento diferente. Fala para mim se vocês entenderam isso, galera. Sim, João. Sim, João. Sim? De verdade? Então tá. Vamos lá, então. Ô, João, Oi, pode falar. os farroupilhas foram quem implantaram a Revolução. Isso, os farroupilhas são os rebeldes, aqueles que Tá. se levantaram contra o governo. Tá bom. Fechou? Uhum. Vamos lá, então. Sabinada, outra revolta que acontece no Brasil. Onde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer na Bahia, agora não só em Salvador, mas no estado todo, ok? Por que ela tem esse nome? Porque o nome foi dado a partir do nome de um dos líderes do movimento, que era um cara chamado Francisco Sabino Vieira, esse cidadão que apareceu para vocês aí. Quem participou da Sabinada? A Sabinada ela vai ser um movimento organizado pelas camadas médias, tá certo? As camadas médias urbanas. Nem a elite, nem as camadas populares, mas sim as camadas médias. Isso vai ser um problema, porque a classe média no Brasil durante o Segundo Reinado, ela não era a mais numerosa, tá certo? Pelo contrário, ela era, entre os grupos sociais, o menor ou um dos menores, tá certo? Quem que eram esses... Quem que era essa classe média urbana? Comerciantes, profissionais liberais, como advogados, professores e militares, tá certo? Bom, por que a revolta começa? Essa classe média urbana, pessoas que tinham negócio, que tinham investimentos, que tinham uma perspectiva melhor do que as camadas populares, eles estavam sendo recrutados, assim como o restante da população, para lutarem no exército imperial contra essas revoltas que estavam acontecendo no Brasil, tá certo? Uma vez que eles tinham que largar tudo para poder se dedicar ao serviço militar, ok? Isso acabava prejudicando os negócios e a vida deles, eles se revoltam contra essa obrigatoriedade do alistamento, ok? Então, a revolta começa quando, descontentes pelo alistamento, né, militar obrigatório, eles então tomam o poder na província da Bahia. Eles se organizam e conseguem tomar o poder na província. Bom, vamos seguir. E aí, eles proclamam a República Baiense. A República Baiense forma, então, um governo provisório, e esse governo provisório declara-se fiel à monarquia, ok? Que só voltaria a integrar parte do Brasil quando Dom Pedro fosse coroado. Ou seja, era um movimento claramente de descontentamento contra o governo regencial. Eles não queriam separar a Bahia do Brasil como queria a Revolução Farroupilha, e queria separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Brasil, tá certo? Eles só não queriam mais estar sob o governo dos regentes. Por isso que eu coloquei essa frase para vocês aí. Como que o movimento termina? Lembra que eu falei que eles eram um movimento formado pelas classes médias, certo? O que acontece? Elas não eram numerosas e quando o movimento começa, eles não buscam o apoio nem das elites, nem dos escravos, tá certo? Ou seja, esse movimento ele ficou um movimento muito restrito, que não contou com a adesão de toda a população, e assim ele foi sufocado pelas tropas imperiais. Certo, galera? Fala para mim se vocês entenderam. Galera? Entendi, João. Sim? João. Tranquilo? Eu tô evitando ligar o microfone. Oi? Não entendi. Entendi, a gente entendeu. Ah, então tá.
ligar o microfone com o meu irmão. Nossa, eu quero tanto matar essa peste, gente. Vamos lá então, pessoal. Balaiada. A balaiada também vai terminar no segundo reinado, tá, pessoal? Em 1841. Bom, vamos colocar aqui. Quais foram as características gerais da balaiada? Ela ocorre no Maranhão, tá certo? O atual Maranhão. O que mais que a gente tem para falar? O nome se deve ao fato de um dos líderes deste movimento ser um fabricante de balaio. Balaio é esse cesto que está aparecendo aí na imagem para vocês. Ah, mas por que esse nome? Não sei se vocês se recordam. Eu disse que vários dos nomes dessas revoltas foram nomes pejorativos atribuídos pelo lado vencedor da história para denegrir a imagem do movimento. Cabanagem, balaiada e por aí vai. Tá certo? Bom, como que começa este movimento? A raiz do movimento é a disputa política, tá certo? Entre os liberais e os conservadores no Maranhão. A província do Maranhão, em termos políticos, ela refletia o que acontecia lá no Rio de Janeiro, no governo central. Aquela disputa entre liberais e conservadores também existia dentro das províncias, e o caso do Maranhão era um deles, certo? Bom, era muito comum esses dois grupos políticos usarem a população mais pobre dessa região, os sertanejos, para promoverem ataques uns contra os outros. Então eles queimavam as casas dos seus rivais políticos, plantações, promoviam assassinatos, e o meio, né, ou no meio do fogo cruzado entre essas disputas políticas dos liberais e dos conservadores, estavam esses sertanejos que eram aqueles pagos para fazerem esse serviço sujo, tá certo? Como que a revolta começa? Em 1838, esses sertanejos, né, cansados dessa exploração, cansados de estarem no meio dessa disputa política, eles iniciam um movimento e dominam, assumem um controle sobre uma grande parte do Maranhão. E aí, eles começam a buscar apoio de outros setores da sociedade, aquilo que a Sabinada não havia feito, e conseguem o apoio de escravos, né, de quilombolas, ok? E aí, com a ajuda desses escravos, eles conseguem tomar a cidade de Caxias, lá no Maranhão. Bom, ao tomar a cidade de Caxias, eles formam um governo provisório, tá? Seguindo aí o exemplo das outras revoltas. Bom, juram fidelidade ao imperador, à Constituição e aos princípios de liberdade. A mesma coisa que a gente viu lá na Sabinada. Eles estavam descontentes com o governo regencial e o reflexo que ele tinha na política da província do Maranhão. Tá bem? Como que o movimento termina? O governo central ele vai enviar o exército imperial, né, para conter a revolta, e esse destacamento do exército era liderado por um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, esse cidadão que apareceu para vocês aí. Depois que o Luiz Alves toma de volta a cidade de Caxias da mão dos rebeldes, ele recebe do imperador o título de Barão de Caxias, e futuramente ele vai ser promovido novamente e vai passar a se chamar Duque de Caxias, que é uma figura conhecida na história militar brasileira. Então ele surge aqui na balaiada. Bom, a desorganização dos rebeldes, pessoas sem treinamento militar, mal armadas, mal nutridas, sem qualquer tipo de organização para enfrentar um exército treinado, equipado e com conhecimento de combate. Aí se colocar na balança, você vai ver que os balaios vão ser derrotados pelo exército imperial, vão ser massacrados. Como que o imperador vai conduzir a conclusão? Os escravos que se envolveram no movimento foram executados. Os membros aqueles que não eram escravos e que tinham alguma ligação com as elites locais, eles foram anistiados pelo imperador. Por quê? Porque volta naquilo que eu falei para vocês da Revolução Farroupilha. A gente está na primeira fase do segundo reinado, a fase conciliatória. Então, o imperador não queria dar à população livre e à elite das províncias motivos para eles se levantarem contra ele. Não queria ser visto como um tirano. Então, ele executa os escravos, que eram pessoas que não faziam parte da sociedade, eram pessoas marginalizadas, ou seja, a execução deles não teria peso nenhum naquela época, e perdoa as pessoas livres e aquelas com ligações com a elite econômica das províncias. Fechou, pessoal? Sim ou não, galera? Fala para mim. Tranquilo, João. Tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Essa aula você Pergunta passou de na boa, João. ficha? Oi? Essa aula você passou na ficha ou é da semana passada ainda? Essa daqui é da semana passada. Agora a gente entra na ficha 10. Vou começar agora. Tá bom? Pessoal, posso começar? Segundo reinado, vocês têm alguma pergunta sobre período regencial para fazer? Sobre revoltas? Tem algum exercício que vocês gostariam de trabalhar antes da gente começar? E aí, fala para mim, por favor. Acho que não. Não? Tudo certo? Sim? Então vamos lá, galera. Segundo reinado. Apesar de dar política e economia, a gente só vai trabalhar os aspectos políticos do segundo reinado. A economia vai ficar para a semana que vem. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Segundo reinado, política, aspectos políticos, né? Vamos lá, o que a gente vai destacar? Essa que apareceu para vocês aí é a bandeira do Brasil imperial. Ela se parece com alguma outra bandeira que vocês conheçam? Do Brasil? Bandeira do Brasil, muito bem. As cores da nossa bandeira, elas têm qual significado? Fala para mim. Por que a bandeira do Brasil é verde e amarela? Quem me explica? O que vocês aprenderam na escola? Por causa Verde do ouro representa e da Acho que é isso, né? Mata Vou Atlântica. falar. Vai falar, gente. O verde é das matas e o amarelo é do ouro. É isso que vocês disseram? Aham. Isso. Sim. Isso. Peço para vocês que isso que vocês aprenderam foi uma estratégia da República para desconstruir o passado monárquico, apagar ele da nossa história. A bandeira do Brasil que a gente tem hoje, né, o retângulo verde e o losango amarelo, eles são a bandeira imperial. E as cores verde e amarelo são as cores da família real brasileira. Tá certo? Tanto que durante o Brasil Império, existia no centro da bandeira o brasão da família imperial, que é esse que vocês estão vendo aí, a coroa em cima, indicando que o Brasil era uma monarquia. Quando a gente tem a proclamação da República, em 89, houve um projeto de adoção de uma nova bandeira, que eu vou trabalhar com vocês depois, mas não deu certo. E eles retomam a bandeira imperial, retiram o brasão e colocam ali o cruzeiro e a influência positivista do movimento, né? A frase ordem e progresso. E aí eles começam a alterar o significado das cores. Então, o verde e o amarelo, que eram as cores da família real, se tornam o verde das matas e o amarelo do ouro, tá certo? Isso foi uma construção republicana, mas não é a real origem das cores da bandeira do Brasil. Fechou? Hein, galera? Fechou. Sim, João. Sim? Bom, vamos lá. Quais são as características gerais da política do segundo reinado? Foi o maior período da nossa história em que uma única pessoa esteve à frente do executivo. Dom Pedro II foi a pessoa que até hoje na história do Brasil mais tempo ocupou o cargo do executivo. Tá bem? Que é esse cidadão que apareceu para vocês aí. Esse daqui é um quadro Dom Pedro II mais jovem. Nós vamos ver, conforme a gente for avançando no assunto, que as outras figuras que vão aparecendo Dom Pedro II são aquelas dele com mais idade, tá? A barba já branca e o cabelo também. Bom, que nem eu comentei com vocês, o segundo reinado é dividido em fases, ok? Nós iremos trabalhar a conciliação, tá certo? Aqui está invertido, tá? É conciliação a primeira fase, que vai amenizar as crises, tá bem? Que vai acabar com as revoltas. A segunda fase é a consolidação, ou seja, a consolidação do Dom Pedro II no poder, consolidação do poder do Dom Pedro II. E a última fase é a crise, ou seja, o declínio do segundo reinado e a proclamação da República, tá certo? Bom, como que se dava a organização política do segundo reinado? O segundo reinado, ele tinha grupos políticos. Quem que eram esses grupos políticos? Aqueles que se formaram ainda no período regencial que nós trabalhamos. Os conservadores, que defendiam uma maior centralização do poder político, e os liberais, que defendiam a maior autonomia das províncias. Tá bem? Bom, e além da autonomia, os liberais também defendiam a descentralização do poder político. Bom, de maneira geral, tanto os conservadores quanto os liberais, eles queriam governar sem a participação do povo
Isso foi uma característica da política desde a proclamação da nossa independência. O povo não participou e as elites não queriam que o povo participasse. E é daí que deriva aquela frase: não tem nada mais conservador do que um liberal no poder e vice-versa, ok? Ou seja, em termos de representatividade popular, tanto conservadores quanto liberais eram membros das elites. E as elites não tinham interesses distintos, apenas a condução política que divergia. Uns queriam um poder mais centralizado e outros queriam um poder mais descentralizado. Mas uma vez que ou liberais ou conservadores estivessem no poder, eles atuariam para manter os seus interesses. Ou seja, não tem nada mais conservador do que um liberal no poder e vice-versa. Fechou até aqui, pessoal? Fala para mim. Sim, João. Sim? Seguindo, então. Bom, galera, esses grupos influenciaram Dom Pedro II a adotar um modelo de monarquia parlamentar, tá? Fala para mim qual outro país que vocês conhecem que também adotam este modelo. Inglaterra? A Inglaterra, muito bem. Bom, acontece o seguinte, pessoal, o parlamentarismo brasileiro, ele era bastante diferente daquele modelo clássico, né, que a gente falou agora, que é o parlamentarismo inglês. Por que é diferente? No parlamentarismo inglês, o parlamento, os parlamentares, são escolhidos pelo povo, tá bem? Esses parlamentares escolhem o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é que toma as decisões políticas, afinal, ele é o chefe de governo. Quem que eu não mencionei nessa cadeia, apesar da gente estar falando de uma monarquia? O monarca. O monarca. Vocês perceberam que eu não falei dele na organização política? Eu falei dos parlamentares escolhidos pelo povo, falei que os parlamentares elegem um primeiro-ministro, o primeiro-ministro é o chefe de governo, portanto, aquele que toma as decisões políticas. Eu não mencionei a palavra do rei. Olha a organização brasileira, pessoal. Nosso modelo parlamentar, olha com quem que a gente já começa. O imperador, por meio do poder moderador, que é aquele quarto poder, ele nomeava um conselho de ministros, tá certo? Que formam junto com ele o poder executivo. Esse conselho de ministros, ele definia o gabinete executivo, ou seja, as pessoas que trabalhariam juntamente a eles dentro do poder executivo. E este gabinete executivo tinha como responsabilidade organizar as eleições para a Câmara dos Deputados, tá certo? E esses deputados seriam eleitos entre os conservadores e os liberais. E aí, além do nome, vocês acham que tinha alguma semelhança entre o modelo brasileiro e o modelo inglês? Fala para mim. Não. Acho que não. Não, nenhuma semelhança, galera. Só o nome, monarquia parlamentar. O modo como essa monarquia parlamentar era executada no Brasil é completamente diferente do nome, é completamente diferente da execução e da organização desse modelo lá na Inglaterra. Aqui fica tudo girando em volta do imperador, tá certo? Ou seja, o imperador tinha poderes políticos, o que não acontece na Inglaterra, tá bem? Isso ficou claro para vocês? Fala para mim, pessoal. Sim, João. Sim? Seguindo então, pessoal. Por conta, né, desta organização, o modelo brasileiro ele foi chamado de parlamentarismo às avessas, ok? E aí que está essa charge que circulou na época sobre o modelo parlamentar. Você tem o imperador como centro de tudo e em torno dele ficam ali girando os liberais e os conservadores. Tá bem? Bom, seguindo então. Galera, assim que o Dom Pedro II é coroado imperador, é eleito o novo gabinete de ministros que a gente colocou lá atrás, tá certo? Bom, a eleição desse novo gabinete de ministros, ela vai ficar conhecida como eleições do cacete. Por que ela tem esse nome tão incomum? Eleições do cacete deriva do fato deste modelo, né, da condução dessas eleições ser marcada por violência, por coerção, pela utilização de documentos de pessoas mortas para votarem, pelas ameaças, tá bem? Quem organizou e quem tinha interesse em ser eleito, pessoal? Quem ajudou Dom Pedro II a chegar ao poder? Os liberais. Os liberais. Por que os liberais ajudaram Dom Pedro II a chegar no poder? Que eles queriam o poder.
que eles queriam poder. Ou seja, a gente tem um grupo com características políticas avessas à centralização do poder na mão do rei, mas esse grupo ajudou o rei a chegar ao poder e centralizar os poderes nas suas mãos. Tudo porque eles queriam estar no poder. Tá certo? Uma vez que o Dom Pedro II chega ao poder, esses liberais, então, vão usar, né, desta influência com o imperador para garantir, então, essa participação política, para garantir a vitória nessas eleições e a maioria, né, nesses ministérios. Então, eles, na eleição, que ficou conhecida como eleições do cacete, eles vão obrigar as pessoas a votarem em deputados liberais e por aí vai. Bom, vamos lá. Quando terminam essas eleições, é formado, então, o chamado gabinete liberal. Tá certo? Aqui, nessa observação, eu estou explicando para vocês isso que eu acabei de falar, tá? Que os liberais, eles, então, fazem ou antecipam a posse do Dom Pedro II com o interesse de assumir o poder, e é esse o motivo pelo qual as eleições do cacete acontecem e, portanto, a eleição recebe esse nome. Tá bem? Bom, galera, aí os conservadores foram mais espertos do que os liberais. Por quê? Se a gente pegar aí em questão de tendência política, qual das duas, a conservadora ou a liberal, mais se aproxima dos interesses do imperador? Fala para mim. Qual das duas mais se aproxima dos interesses do imperador, galera? Conservador. Conservadores. Então, quando o gabinete liberal é eleito, os conservadores vão chegar para o Dom Pedro II e vão dizer o seguinte: ó, Dom Pedro II, esses caras aí que estão na maioria, que formam a maioria do gabinete, eles são contrários ao seu poder. Eles são contrários ao fato do imperador ter poderes. Eles defendem a descentralização do poder central em prol das províncias. Sei lá, imperador, eu acho que não seria interessante ter um gabinete composto pela maioria liberal. O que o Dom Pedro II faz? Ele anula essa eleição, as eleições do cacete, e dissolve o gabinete liberal. O que vocês acham que vai acontecer? Revolta. Muito bem. Os liberais vão se revoltar contra o imperador. Eles organizam a chamada Coluna Libertadora, certo? Essa Coluna Libertadora criticava a centralização do poder nas mãos do Dom Pedro e a anulação das eleições que haviam formado o gabinete liberal, né? As eleições do cacete. Criticavam o fato do imperador ter nomeado para o lugar daqueles liberais os conservadores, que tinham uma proposta política mais alinhada à do imperador, tá bem? E então começam as chamadas revoltas liberais. Fala para mim se tem alguma dúvida até aqui, povo. Pra mim tá de boa, João. Todo mundo tá entendendo, galera, de verdade? Sim, Sim ou não? Terceiro, tudo certo? Sim. Tudo certo, Sim. João. Então vamos lá. Seguinte. Essas revoluções, ou essas revoltas liberais, por terem um caráter republicano, também foram chamadas de revoluções liberais. Então vocês encontram em alguns livros, em alguns locais, ao invés de revoltas, o termo revolução. Tá bem? E daí, dentre essas revoltas liberais, nós iremos destacar a Revolução Praieira, que acontece de 1848 a 1850. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem esse nome porque ela aconteceu na praia. Tá, pessoal? Não tem nada a ver, né? Uma revolta ser executada nas areias de uma praia. Não faz nem sentido estratégico isso daí, tá bem? Mas, enfim. Bom, ela vai acontecer em Pernambuco, de novo em Pernambuco. Vocês estão contando quantas revoltas aconteceram lá desde que a gente está estudando história do Brasil? Vocês conseguem lembrar de outras que aconteceram? Hein, galera? Teve alguma nativista que foi lá, eu só não lembro o nome. Muito bem, a gente teve, né, das revoltas, não as nativistas, mas as emancipacionistas, né? A gente tem a Revolução Pernambucana de 1817, a gente tem a Confederação do Equador e agora a gente tem a Revolução Praieira, tá certo? Bom, por que tem esse nome, então, já que ela não aconteceu na praia? Porque quem organizou a revolta, quem incitou as pessoas a se revoltarem, foi um jornal chamado Diário Novo, que se localizava na Rua da Praia. Aquela rua Beira-Mar que tem em toda a cidade litorânea, tá certo? Esse jornal, a sede dele, o prédio dele, ficava nessa rua.
daí o nome, então, Revolução Praieira, tá certo? Ó, ela foi a última das revoltas liberais, não foi a única, mas foi a última, tá certo? Ela trazia como ideia o republicanismo e as influências dos movimentos que aconteciam na Europa na década de 1840. Esses movimentos questionavam o absolutismo no continente europeu, que havia sido reinstalado depois do Congresso de Viena. E esses movimentos, o conjunto deles ficou conhecido como Primavera dos Povos. Acredito que vocês já tenham ouvido falar disso daí, tá? A gente vai falar sobre eles novamente. Bom, como que foi a revolta, galera? Esse jornal, o Diário Novo, organizou um manifesto. O manifesto é um panfleto, tá certo? Esse manifesto é intitulado Manifesto ao Mundo. Nele, o jornal defendia o voto universal, ou seja, todos deveriam ter o direito de votar, a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão e a proclamação da República, ou seja, tudo o inverso do que o Brasil era naquele momento. Tá bem? O estopim dessa revolta foi quando Dom Pedro II troca uma liderança local de Pernambuco, que era liberal, e coloca em seu lugar um conservador, tá? Então, isso daí foi a faísca, o estopim para que o movimento estourasse. Bom, outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui, pessoal, é o fato do Nordeste, historicamente, estar passando por uma decadência econômica. Juntamente com a decadência econômica, né, com um declínio no preço do açúcar, vem a decadência da elite local. Essa elite local ela estava perdendo o seu posto, a sua influência política para as novas elites que surgiam na região sudeste, ligadas ao café. Tá bem? Essa decadência política das elites nordestinas, ela também está ali entre as raízes desse movimento. Ou seja, essa revolução ela pode ser entendida como uma jogada das elites nordestinas para recuperarem o prestígio político por meio da pressão. Tá? Obviamente não vai dar certo, mas a gente pode destacar isso daí como um dos motivos. Tá bem? Bom, como que se conclui a Revolução Praieira, galera? Enfraquecidos, né, depois de terem enfrentado as tropas do exército imperial durante um tempo, o movimento ele é sufocado e os líderes dele, olha lá, pessoal, novamente eles são anistiados por Dom Pedro II. Apesar de não ser um movimento organizado exclusivamente pelas elites, não era de interesse do imperador dar àquela região outro motivo para eles se levantarem contra ele. Tá? Como, por exemplo, acusá-lo de tirania. Então, o imperador vai anistiar, vai perdoar as pessoas que se envolveram aí. Ok? Bom, com o fim da Revolução Praieira, termina a primeira fase do período segundo reinado, que é a conciliação. Ou seja, na altura em que essa revolta é sufocada, as outras revoltas também já haviam terminado, e aí o Dom Pedro II consegue se conciliar com as elites locais, ele consegue acabar com esse clima de revolta que ele herdou do período regencial. E agora começa a fase da consolidação, ou seja, a segunda fase do período que a gente está chamando de segundo reinado. Fala para mim se vocês entenderam, galera. Fala para mim se ficou alguma dúvida nesse assunto. E aí, Tá pô? tranquilo, João. Tranquilo, de verdade? De verdade. De boa, João. De boa? Tá. Pessoal, então vou encerrar por aqui a nossa aula. Faltam aí 3 minutinhos, mas a gente concluiu, terminamos, né, o assunto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bem? Do contrário, a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente se fala de novo. Pode ser? Ô, João, Fala, Matheus. vou corrigir umas questões aqui. Pode falar. Ó. É coisa velha já, que faz tempo que eu não te pergunto, acabei de olhar aqui. Pode falar, sem É problema. aula 5 ainda. Ah, Deixa eu ver aqui. deixa eu abrir aqui o material didático. Beleza. Qual que é o livro, Matheus, por favor? É o 2. Livro 2? Tá, deixa eu pegar aqui. Beleza. Livro 2. Qual que é o exercício, Matheus, por favor? É o exercício 1 e 3 da página 68.
Tá, para a sala então, né? Aham. Tá. E E dos propostos é o 2, o 5 e o 6. tá. Vamos lá então, começando com os exercícios para a sala. Qual que foi a dúvida no 1, Matheus, por favor? Deixa eu ver. Eu assinalei a alternativa C, João. Ah, C não, a D. Só Você que a certa assinalou, é você assinalou a D e a certa é a C, é isso? a D. A D foi a que você assinalou? Aham. Tá, então vamos lá. No Ceará, durante os séculos 17 e 18, formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominaria civilização do couro. Esse aspecto característico da colonização cearense está ligado ao quê? A D, né, que você marcou. Ao Uhum. modelo original de ocupação pela pecuária bovina, que saindo do Ceará, ajudou na ocupação do interior nordestino e na colonização dos cerrados do centro-oeste, dos Pampas do Sul do país e do Pantanal Mato-Grossense. Você quer saber por que essa está errada? Aham. Tá, vamos lá. Ó. A D está colocando que a criação de gado no Ceará foi aquela que levou a pecuária para outras regiões do Brasil, incluindo a região sul. Tá? E não foi o que aconteceu. A pecuária na É região só o sul. Nordeste. Oi? Foi só o Norte, você fala, então. Isso, muito bem. Só a região Nordeste, o interior dela, né? O sertão, o famoso sertão de dentro, tá certo? Ali Aham. a gente tem o desenvolvimento da pecuária por conta das rotas que foram criadas para o transporte de gado, tá bem? A Aham. pecuária na região sul ela se desenvolve por meio dos bandeirantes, quando eles se expandem até a região na busca de ouro e ali eles começam a criar gado, beleza? Beleza. A 3 também, né? Aham. Qual que foi a dúvida na 3, Matheus, por favor? A 3, eu queria saber por que a A tá errada, João. Por que a está errada? Não, a C, eu tô A confundindo. C? Vamos Aham. lá. A prática governamental descrita no texto, vamos ver qual que é a prática governamental. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representação de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo dos Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Então, a prática governamental descrita no texto, com a escolha de temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que. Por que a A está errada? A C, João. C. Aham. Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Porque não foi por este motivo que eles escolheram o bandeirante como símbolo de São Paulo. O que ele está descrevendo no texto aí é a adoção da figura do bandeirante como símbolo do estado de São Paulo. Uhum. Tá certo? Então, essa construção, né, do bandeirante como símbolo de São Paulo tem a ver com uma afirmação da identidade paulista e não com o objetivo de incentivar a produção artística. Consigo entender? Aham, entendi. Tem Sim? mais a ver com política do que com as outras alternativas. Perfeito. Tem mais a ver com interesses políticos do que com interesses artísticos. Beleza. Fechou? Aham. Aí dos propostos, quais são mesmo? Deixa eu ver aqui. É o 2. O 2, vamos lá então, na página 69. 2. Recentemente, no município de Cambé, localizado no norte do Pará, foram descobertas ruínas de fundações da redução jesuítica que comportou cerca de 200 pessoas com fácil acesso à água e aos produtos oriundos da floresta. As reduções ou missões jesuíticas no Brasil estão associadas ao quê? Qual foi a dúvida na 2, Matheus, por favor? Ó, João, eu tinha colocado aí, que fala sobre o desenvolvimento de práticas agrícolas e de pecuária. Só que a certa era a A. Só que na A tá falando que a ação dos jesuítas estava relacionado com a busca de mão de obra indígena para escravização. Isso que eu fiquei em dúvida, porque os jesuítas não eram contra a escravização dos indígenas.
Muito bem. Um dos jeitos dos jesuítas, vamos colocar com essas palavras, tá? Protegerem os indígenas era formando essas reduções. Apesar dos bandeirantes não respeitarem essas reduções, né, atacarem elas, matarem os padres e escravizarem os índios, era muito mais difícil para os bandeirantes tomarem essas reduções do que invadirem as aldeias. Tá bem? Então, a formação das reduções jesuíticas atendia ao propósito dos jesuítas. Qual era? Então era uma organização jesuíta isso. Isso, Não que eles iam junto com os bandeirantes. isso, eles iam no caminho oposto. Enquanto os bandeirantes iam para escravizar os indígenas, os jesuítas construíam essas reduções para catequizá-los. Ou seja, as reduções jesuíticas seriam uma forma de proteger esses índios da ação dos bandeirantes. Entendi. Consegui entender? Uhum. Sim? Tá. Sim. O outro exercício? O outro é a 8. 8. Vamos lá, então. Lá na página 71. Exercício 8. Qual foi a dúvida? Você que falou. Tá falando sobre... Tchau. Pode falar, Matheus. Um período de fome de cativos. E, tipo, eu coloquei que tinha a ver com a ascensão da marinha de guerra inglesa, que estava interessada na exploração da África. E eu fiquei em dúvida nisso de exploração da África. Eu não sabia se isso tinha a ver. Não, na verdade, eu não sabia se a Inglaterra tinha o objetivo de explorar a África. Tá. Por isso que eu não fiquei meio assim. A Vamos lá. resposta certa era A, né? Que fala sobre conflito entre holandeses e portugueses no controle do tráfico negreiro. Mas aí eu fiquei meio em dúvida se a Inglaterra interferiu ou não nisso. Tá, vamos lá então, ó. Feitas as contas, a historiografia tradicional do bandeirantismo errou na proposição secundária. As bandeiras caçavam índios para vendê-los no norte, mas acertou na principal. As bandeiras foram originadas pela quebra do tráfico atlântico. Os anos de 1625 a 1650 configuram incontestavelmente um período de fome de cativos. Se a gente pegar, Matheus, esse período na história do Brasil, a gente vai perceber que ele trata do período do Brasil holandês, tá bem? Quando a Holanda invade o Brasil, ela não invade só o Brasil, ela invade também colônias portuguesas na África que forneciam escravos, né, para a indústria do açúcar. Para quê? Para que eles pudessem viabilizar a produção do açúcar, né, ter a mão de obra. Então, uma vez que os holandeses invadem esses territórios na África, em todo o restante do Brasil começa a haver uma falta de mão de obra escrava. Essa falta de mão de obra escrava, causada pelas invasões holandesas em territórios africanos, ela vai incentivar o apresamento do indígena, ou seja, ela vai incentivar a busca pelo escravo nativo. Tá bem? Por isso que a A é correta. Os conflitos entre os holandeses e os portugueses no controle sobre o tráfico negreiro atlântico. Conseguiu entender? A Inglaterra não tinha nada a ver. Não, a Inglaterra não teve nada a ver com isso. Beleza. Tá? A pressão inglesa depois, ela vai vir lá no século XIX, aqui a gente está no século XVII ainda. Beleza. Qual é o outro? A outra, João, era a 6, mas antes eu queria te perguntar da 10, porque, tipo assim, ele tá falando dos tratados, só que, tipo, na teoria não tinha nada explicando sobre primeiro e segundo tratado de Utrecht. E aí, tipo, a resposta certa era o primeiro tratado de Utrecht, só que, tipo, eu não sei o que acontece nesses, tanto no primeiro quanto no segundo tratado deles. Aí eu ia pedir pra você me explicar sobre o que aconteceu, tanto no primeiro quanto no segundo tratado. O primeiro tratado de Utrecht ele vai ser mais específico entre Portugal e Espanha, tá bem? O segundo tratado de Utrecht ele vai ser entre o Brasil e a França. Entender? É isso, a diferença entre os dois. Essa diferença, isso, dos indivíduos. Beleza? Tá. E o outro qual que é? A 6. A 6. Tá. Nesse período, as consequências do movimento dos bandeirantes para a dinâmica política regional e para os hábitos alimentares na dieta da população local foram, respectivamente, vamos lá. A base da culinária tradicional goiana ocorreu em meados do século XVIII com a fusão dos hábitos alimentares dos índios nativos que aqui viviam aos hábitos advindos de outras culturas, destacando-se a dos bandeirantes, mineiros, paulistas e portugueses com a introdução de carnes salgadas. Tá. Então, nesse período, né, que é o século XVIII, as consequências
do movimento dos bandeirantes para a dinâmica política regional, ou seja, da região de Goiás, para os hábitos alimentares na dieta da população local, foram respectivamente. Ou seja, de onde veio essa interação entre os indígenas e os bandeirantes? Que jeito que esses bandeirantes foram parar lá? Qual foi a dúvida? Eu pensei que, tipo, fosse por causa das oligarquias por causa das oligarquias, né? Porque, tipo, eu pensei que, sei lá, às vezes elas influenciaram na cultura de alguma das capitanias, né? Mas a resposta certa tá falando da criação da capitania de Goiás. E, tipo, eu fiquei pensando, meio Tá. que isso não tem nada a ver. Não sei, não entendi. Vamos pensar assim, Matheus, ó. A capitania de Goiás, ela é criada depois que se descobre ouro em Minas Gerais. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais, entraram em conflito com a coroa portuguesa, a Guerra dos Emboabas, ok? Uma vez que eles perderam essa guerra, os bandeirantes vão buscar ouro em outros locais, onde? Mato Grosso e Goiás. Eles encontram ouro ali, ó, em menor quantidade do que em Minas Gerais, mas eles encontram. Então, a gente vai entender que o contato entre os indígenas e os bandeirantes em Goiás acontece quando eles descobrem ouro nessa região, período em que é criada a capitania de Goiás. Conseguiu entender? Entendi, João. Sim? Aham. O que mais, Matheus? É só isso aí, João. Só isso? Aham. Fechou, então? Fechou. Obrigado, João. Eu que agradeço. Falou, gente. Valeu. Bom Falou. dia para vocês. Grande Você abraço. também. Tchau, tchau. Falou.